Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o Shinobi Universal. Capítulo 122. Começam as finais. O tempo, assim como a vida de Hiruzen Sarutobi, aproximava-se do seu fim. Os daímios do País do Fogo e do País do Vento chegaram à Vila da Folha um após o outro. O Kazekage da Vila da Areia também chegou com seu esquadrão de escolta e, naturalmente, a rodada final dos exames Chunin estava prestes a começar. Depois de Natsuki e Tenten se encontrarem com todos, elas entraram juntas no local do torneio. O local era amplo, em formato de funil, com o campo de batalha no centro e arquibancadas ao redor, o que lhe conferia uma atmosfera semelhante à do Coliseu Romano. Natsuki, com sua visão aguçada, localizou rapidamente seu futuro sogro em meio à multidão. Bem, na verdade, foi porque ele havia deixado um selo de Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão, nele para que pudesse localizá-lo rapidamente. Inicialmente, Natsuki queria convencer seu futuro sogro a fazer uma viagem de negócios à capital do País do Fogo durante as finais. Mas o homem insistiu que era uma oportunidade rara de ver sua filha e seu genro brilharem diante de toda a aldeia, e como pai, não havia a menor possibilidade de ele não estar lá. Sem outra opção, Natsuki deixou o selo Iraishin no Jutsu como uma garantia. Em caso de emergência, ele arriscaria se teletransportar para resgatá-lo. Mesmo que se machucasse, poderia contar com uma semente dos deuses. Permanecer dentro do local do evento era, na verdade, mais seguro. Afinal, o plano de esmagamento de Konoha começou na arena, mas, na realidade, eram apenas Orochimaru e o terceiro Hokage lutando nos telhados. Kakashi, Gai e outros Nin lutariam contra os ninjas da areia e do som, mas raramente havia muitos danos colaterais a civis. Pelo contrário, fora do local do evento, a invasão da serpente de 3 cabeças e os ninjas enfurecidos da areia e do som tornaram tudo muito mais perigoso. Natsuki acalmou os ânimos e começou a observar a arena. Nesse momento, o local já havia se transformado em um oceano de pessoas barulhento e agitado. A plateia estava cheia de expectativa para a final. Todos conversavam animadamente, como se desejassem que o Hokage lhes desse microfones. Na plataforma elevada, os 2 daimyo de rosto rechonchudo já haviam tomado seus lugares. Os 2 daimyo pareciam estar trocando gracejos ou até mesmo zombando um do outro, talvez até fazendo apostas. Para eles, a chamada final do exame Chunin era apenas um jogo. Se a partida era perigosa ou não, não era da conta deles, porque eles próprios não estariam em perigo. Realmente transmitia aquela sensação irônica de nobres assistindo gladiadores na arena. Em outra plataforma elevada, o terceiro Hokage e o quarto Kazekage também haviam tomado seus lugares. Natsuki lançou um olhar de relance para o Kazekage à distância. Naquele momento, o rosto do Kazekage estava coberto, sua aparência incerta. Mas se não houvesse surpresas, deveria ser mesmo Orochimaru. O plano de invasão de Konoha havia sido meticulosamente preparado. Contanto que não fosse descoberto antes da hora, certamente prosseguiria conforme o planejado. Orochimaru só precisava esperar o momento certo para completar seu feito de matar seu mestre. O tempo acabou. Vamos começar, deu a ordem a Hiruzen, e o árbitro entrou em campo. Como Hayate havia morrido no arco anterior, o papel de árbitro principal passou a ser de Gema. Shiranui Gema, com um longo sembon na boca, explicou brevemente as regras e então anunciou o início da primeira partida. Aburami Shino de Konogakakuri, Kankuro de Sunagakuri, entre na arena. Shino acenou com a cabeça para seus amigos e, em seguida, rapidamente se dirigiu para o centro do campo. Kankuro hesitou, pensando se não deveria simplesmente desistir. Afinal, eles tinham um plano em andamento mais tarde. Mas como esta era apenas a primeira partida, não me pareceu certo desistir tão cedo. Além disso, como Temari não havia chegado à final, eles não precisavam se preocupar muito com a força de batalha. Então, rangendo os dentes, Kankuro entrou em campo e encarou Shino. Batalha. Assim que o árbitro anunciou o início, Shino imediatamente liberou um grande número de insetos que se dirigiram em enxame para Kankuro. Kankuro não se preocupou em esconder seu corpo e imediatamente lançou seu fantoche, Crow. No entanto, os insetos de Shino cobriram o campo como uma maré, rapidamente engolfando o boneco e obscurecendo a linha de visão de Kankuro. Sentindo os insetos roendo seus fios de chakra, Kankuro rapidamente recolheu o boneco para se defender, mas os insetos de Shino continuaram avançando, deixando-o perturbado. A verdade é que Kankuro não era fraco, mas se defender de insetos não era fácil, especialmente em uma arena aberta onde não havia onde se esconder. Ele estava claramente em desvantagem. Nesse instante, uma voz familiar soou. Idiota do Kankuro, ele está acima de você. Kankuro congelou. Era a voz de Temari. Ele olhou para cima e ficou imediatamente estupefato. Havia mesmo um Shino pairando acima dele. Mas aquilo não estava certo, ainda havia um Shino bem na frente dele. Então, qual deles era o clone? E quando de cima apareceu? Será que foi quando os insetos estavam bloqueando a visão dele? Ele não teve tempo para pensar. As 2 figuras de Shino, disfarçadas de insetos, cercaram-no. Rangendo os dentes, Kankuro controlou seu boneco para interceptar o que estava acima, enquanto ele próprio enfrentava o que estava no chão. Mas ele não esperava que o Shino acima levantasse repentinamente uma perna e desferisse um Hankyaku, perna tempestuosa, decepando a cabeça do boneco num instante. Ao mesmo tempo, um Doton, Doryu Dango, liberação da terra, bolinho do mausoléu da terra, caiu do alto. Com inimigos vindo de ambos os lados, Kankuro percebeu imediatamente que não tinha chance.
Mesmo conseguindo controlar o boneco sem a cabeça, ele percebeu que Shino era um oponente formidável. Além disso, ele não queria desperdiçar energia neste momento crítico. Assim que Shino o alcançou, Kankuro gritou imediatamente: "Eu me rendo. Eu me debato." Gema prontamente exclamou: "É isso aí. Vencedor. Aburame Shino de Konogakakure." Shino ficou paralisado por um instante, a expressão sob seus óculos escuros demonstrando claramente seu desagrado. Mas como o árbitro já havia declarado o resultado, não havia necessidade de continuar. Ele recolheu seus clones de insetos e bichos, enfiou as mãos nos bolsos e se afastou com ar descontraído. Felizmente, os aplausos e vivas da plateia ajudaram a melhorar seu humor. "Shino, você é incrível." Natsuki e Tenten fizeram um sinal de positivo para ele. Obrigado." Shino não se conteve. Afinal, ele havia vencido com suas próprias habilidades. Embora o mestre das marionetes pudesse estar se contendo um pouco, mesmo que Kankuro tivesse usado todo o seu poder, Shino ainda tinha a capacidade de vencer. Em seguida foi a vez da segunda partida, Kato Megumi contra Yamanaka Ino. O clã Yamanaka também era um clã importante em Konoha, então naturalmente Ino atraía muita atenção, fazendo com que ela sentisse uma imensa pressão. Em contraste, Kato Megumi estava calma e serena. Quando a luta começou, ela imediatamente usou o Kushiyose no Jutsu, técnica de invocação, para invocar Pakun e os outros 8 cães ninja. "Eu ofereço. Vá mordê-la." Os 8 cães ninjas atacaram Ino, que gritou e fugiu. Entretanto, Megumi usou Suiton, liberação de água, para bloquear a fuga de Ino, deixando-a sem chances de revidar. Claramente, Megumi entendia bem as técnicas secretas do clã Yamanaka. Afinal, a formação Inushika-sho só funcionava como um time. A técnica Shintenshin no Jutsu, técnica de troca de corpo e mente, era poderosa, mas inútil sozinha. Além disso, Megumi tinha cães ninja ao seu lado. Mesmo que Ino conseguisse usar o Shintenshin no Jutsu, seu corpo seria atacado pelos cães ninja, resultando em uma derrota inevitável. Após alguma confusão, Ino naturalmente perdeu, e Megumi venceu. Felizmente, na terceira partida, Shikamaru vingou Ino. A técnica Sanzen no Jutsu, técnica dos 1000 corvos dispersos de Hinya, combinada com seu Jutsu Katon, liberação de fogo, foi realmente impressionante. Seu Taijutsu também não era nada ruim. Mas o Kagemani no Jutsu, técnica de imitação das sombras de Shikamaru, era difícil de se defender. Além disso, Shikamaru era astuto em suas táticas, e um cara direto como Hinya era presa fácil. No final, Shikamaru naturalmente reivindicou a vitória. Capítulo 123. A apresentação de Tenten. A atuação de Shikamaru foi excepcional. Seu uso tático do Kagemani no Jutsu, técnica de possessão das sombras, foi um espetáculo à parte. O Daimyo e os superiores o elogiaram bastante. Além disso, como herdeiro do clã Nara, o status de Shikamaru era muito respeitado. Pode-se dizer que todos os benefícios foram acumulados para Shikamaru, tornando sua promoção a Chunin praticamente uma certeza. Shikamaru, isso foi incrível. Assim que Shikamaru voltou, Ino fez um grande sinal de positivo para ele. Afinal, ela tinha sido terrivelmente intimidada por Megumi agora há pouco, então ver Shikamaru derrotar o namorado de Megumi foi uma vingança satisfatória para ela. Shikamaru não conseguiu evitar revirar os olhos, achando o assunto chato e cansativo. Muito bem, vamos nos concentrar nas partidas. Os melhores momentos estão por vir. De fato, as lutas seguintes, a quarta, a quinta e a sexta, foram todas entre lutadores habilidosos. E a luta final foi um combate na categoria peso pesado que certamente impressionaria a plateia. Todos estavam ansiosos por ela. Quarta partida, Tenten de Konoha contra Dozu de Otogakure. Tenten lançou um olhar tranquilizador para Natsuki e acenou com a cabeça para suas amigas antes de entrar na arena com confiança. Nas arquibancadas, uma parte da plateia explodiu em aplausos, principalmente do pai de Tenten, que é dono de uma loja, e dos moradores do bairro. Eles estavam radiantes por ver Tenten prestes a brilhar no grande palco. Tenten sorriu e acenou para as arquibancadas, provocando outra rodada de aplausos. Dozu também entrou em campo, mas ao contrário da linha do tempo original, desta vez não provocou Gaara. Claramente, alguns eventos haviam mudado. Afinal, ele estava ansioso por uma luta com Tenten, ela havia conseguido conter Orochimaru por alguns golpes antes, o que não era pouca coisa. Ele considerava uma honra travar uma batalha digna com ela. Assim que o árbitro anunciou o início da luta, Dozu partiu para cima de Tenten imediatamente. Seu braço direito estava coberto por uma manopla repleta de buracos. Aqueles que haviam assistido à sua luta anterior contra Shoji sabiam que essa manopla podia emitir ataques ultrassônicos e até mesmo rajadas vibratórias, muito perigosas. Tenten sabia de tudo isso pelas informações que recebeu, então não estava disposta a entrar em combate corpo a corpo. Além disso, ela se lembrou do que Natsuki lhe dissera. As finais não eram apenas sobre vencer. Eram sobre dar um show para o Daimyo e os figurões. Para conseguir uma pontuação alta e ter uma chance de ser promovida a Chunin, ela precisava vencer de uma forma chamativa e emocionante. Ter talento para o espetáculo? Ela era capaz disso. Ela retirou 2 pergaminhos, fez selos com as mãos e os desenrolou. Os pergaminhos dispararam para o ar como 2 dragões gêmeos. Tenten saltou no ar, cercada pelos pergaminhos giratórios, e começou a invocar uma saraivada de armas. Soshoryu. Dragões gêmeos ascendentes. Shu, Shu, Shu.
Num instante, inúmeras armas caíram como uma tempestade torrencial sobre Dozu, forçando-o a cobrir a cabeça e a se mover em todas as direções para evitá-las. Essa técnica Soshoryu seria facilmente neutralizada por alguém como Temari, mas contra outros oponentes, era formidável e deslumbrante de se assistir. A plateia não pôde deixar de aplaudir, mas Tenten não havia terminado. Ela sacou outro pergaminho, jogando-o para o ar. Mais armas caíram como uma chuva de granizo do pergaminho desenrolado. Dozu não teve escolha a não ser se esquivar freneticamente. Seus ataques únicos exigiam curta distância, e com tantas armas caindo do céu, mesmo que tentasse se proteger com ondas sonoras, isso só funcionaria por um breve período, drenando seu chakra. No entanto, ele estava tão concentrado em se esquivar que não percebeu que Tenten já havia criado um clone das sombras. O clone disfarçou-se de arma, misturou-se à chuva de projéteis e pousou bem ao lado de Dozu. De repente, o clone voltou à forma humana e desferiu um chute giratório do Tekken, punho de ferro, diretamente na manopla de Dozu, quebrando-a instantaneamente. Sem sua manopla, os ataques sunicos de Dozu deixaram de representar uma ameaça. O clone das sombras imediatamente desferiu uma série de golpes Tekken, enquanto Tenten, ainda no ar, lançou um golpe Hankyaku, perna tempestuosa. A reviravolta repentina deixou Dozu em choque. Ele mal conseguiu proteger suas áreas vitais, mas o Hankyaku de Tenten o atingiu com força, causando ferimentos graves. Já chega! Vencedora, Tenten de Konoha. Assim que o árbitro anunciou o resultado, o estádio inteiro explodiu em aplausos. A atuação deslumbrante de Tenten havia entretido completamente o público, e sua sequência impecável de ataques, culminando na vitória, deixou todos impressionados. O lojista estava particularmente orgulhoso, gritando: "Essa é a minha filha! Essa é a minha filha!" As pessoas ao redor o observavam com inveja, desejando ter uma filha tão excepcional. Até o daimyo assentiu em aprovação. Afinal, ele não entendia muito de técnicas ninja, mas lutas vistosas e visualmente impressionantes eram suficientes para lhe render uma boa nota. Tenten sorriu, selando rapidamente todas as armas espalhadas de volta em seus pergaminhos para não atrapalhar a próxima partida. Quanto a Dozu, ele era apenas um sujeito arrogante que se achava esperto. Ele acreditava ser forte o suficiente para menosprezar Orochimaru, mas no fim das contas, não era grande coisa. Hehe, eu ganhei, respondeu Tenten com as mãos na cintura e um sorriso orgulhoso. Isso foi incrível, Tenten. Lee fez um grande sinal de positivo com o polegar. Bom trabalho, Neji também ofereceu um raro elogio. Suas amigas a parabenizaram, fazendo Tenten se encher de orgulho, uma jovem feliz por completo. Afinal, seu sonho era se tornar uma kunoichi lendária como Tsunade. Brilhar tanto nas finais foi o primeiro passo para alcançar esse objetivo. É claro que ela ficou radiante. Ainda assim, ela rapidamente se dirigiu a Natsuki, sorrindo radiante, aguardando seus elogios. Minha namorada é incrível. Ótimo trabalho. Natsuki a pegou no colo e até a ergueu bem alto no ar. Isso fez Tenten ficar um pouco emburrada. Afinal, ela não era mais criança. Mas ao ouvir o elogio de Natsuki, ela o deixou fazer o que quisesse. Naruto, Ino e Sakura observavam de lado, tomados pela inveja. Naruto invejava Tenten por ela ser capaz de competir, vencer e receber o reconhecimento e os elogios de todos, algo que ele sempre desejou. Infelizmente, ele perdeu completamente para Natsuki durante o exame de seleção, então tudo o que ele podia fazer era sentir inveja. Ino e Sakura, por outro lado, invejavam Tenten por ter um namorado tão forte e bonito que a mimava. Elas desejavam ter um namorado assim. Deixando isso de lado, era a hora da quinta partida. Sasuke não estava atrasado, ele já estava ali há algum tempo. Embora Orochimaru tivesse colocado uma marca da maldição nele, ela havia sido selada. Contanto que ele tomasse cuidado, não haveria problema. Ele havia treinado arduamente durante o último mês, aprendendo muitas coisas novas, e esta era sua chance de anunciar ao mundo a força do clã Uchiha, principalmente porque seu oponente era do clã Hyuga, outra família de Dojutsu. Ele não podia se dar ao luxo de perder. Ou as pessoas diriam que o Sharingan dos Uchiha era inferior ao Byakugan dos Hyuga. Neji também estava transbordando espírito de luta. Ele não subestimaria Sasuke e estava determinado a vencer de forma impressionante. Os dois trocaram olhares, o ar entre eles carregado de tensão e espírito de luta. Assim que o árbitro anunciou o início da partida, eles se encararam e entraram em campo, levando a empolgação da torcida ao limite. Capítulo 124. Uchiha vs Hyuga. Uchiha contra Hyuga. Essa era a luta que todos estavam esperando. O clã Hyuga era atualmente a família mais antiga e prestigiosa do mundo ninja, com a fama do Byakugan se espalhando por toda parte, e sua técnica Juken Punho Gentil era igualmente renomada. Mesmo com o clã Uchiha dizimado, o poder do Sharingan permanecia. Todos queriam ver o desempenho do único herdeiro sobrevivente dos Uchiha e, mais importante, qual dos dois clãs se sairia melhor. Até mesmo os daimyos de ambos os países estavam entusiasmados, conversando animadamente sobre a partida que se aproximava. Uchiha Sasuke vs Hyuga Neji, comece! Assim que Gema anunciou o início da luta, Sasuke imediatamente ativou seu Sharingan, seus olhos carmesins de dois Tomoe brilhando com uma intensidade hipnótica. Sua aura se intensificou. Poucos segundos depois, ele avançou rapidamente em direção a Neji, com a espada curta já desembainhada, desferindo um golpe com o Aku Shokenjutsu, esgrima da presa branca. Neji não demonstrou nenhum medo.
Seu Byakugan já estava ativo, rastreando claramente cada movimento de Sasuke. Ele ergueu as mãos na postura do Akesho, palma dos 8 trigramas, e conforme Sasuke se aproximava, desferiu uma rápida sequência de Aki Rokuju Yonsho, palmas dos 8 trigramas e 64, colidindo frontalmente com a veloz técnica da espada da presa branca. Bum, bum, bum. A espada curta e as mãos de Neji colidiram num turbilhão de imagens residuais, cada impacto ressoando como um trovão abafado. Neji concentrou-se em evitar o fio letal da lâmina, contra-atacando com precisão enquanto usava o Byakugan para prever e esquivar-se dos golpes de Sasuke. Sasuke, ciente do perigo das palmas imbuídas de chakra de Neji, era igualmente cauteloso, mantendo distância e esquivando-se sempre que necessário, afinal. Um único golpe certeiro do Aki Yakuju Zansho, 8 trigramas 113 palmas, poderia selar seu Tenketsu ou até mesmo danificar seus órgãos internos. Os dois lutaram com todas as suas forças, num impasse feroz. Embora o público não conseguisse acompanhar totalmente as rápidas trocas de golpes, às vezes nem sequer conseguiam ver as imagens residuais, isso não impediu que sua empolgação aumentasse. Após mais de 10 minutos e centenas de trocas de golpes, nenhum dos dois havia conseguido levar vantagem. Ambos reconheciam a tenacidade um do outro e sabiam que não poderiam continuar assim indefinidamente. Quase simultaneamente, eles se desengajaram, dando um salto para trás para reiniciar. Neji aterrissou em uma pose de Kamehameha, não para disparar um Kamehameha, é claro, mas ao estender as palmas das mãos para a frente, o ar se comprimiu e explodiu em uma onda de choque. Akikusho, palma de ar dos 8 trigramas. Essa técnica de médio alcance foi o resultado de um mês de treinamento concentrado de Neji. Os olhos de Sasuke se arregalaram em surpresa, mas ele conseguiu se esquivar por pouco, embora tenha caído no chão de uma forma nada elegante, com suor frio escorrendo pela testa. Se ele tivesse sido um instante mais lento, a onda de choque poderia ter rompido seus órgãos internos. O punho gentil do Hyuga não deveria ser subestimado. Na plateia, Ieyashi assentiu em aprovação e disse à sua filha mais nova, Anabi, preste bastante atenção. Neji é o mais talentoso da geração mais jovem do nosso clã. Você tem muito a aprender com ele. A pequena Anabi assentiu docemente, mas seu olhar se desviou para a área dos competidores no segundo andar, onde sua irmã mais velha, Hinata, assistia à partida ansiosamente. Apesar de ainda jovem, Anabi tinha uma vaga ideia dos pensamentos de sua irmã. Era óbvio, Hinata acreditava que com o talento de Neji, ele deveria ter sido o herdeiro da liderança do clã, não ela. Ela era tímida, tinha dificuldades com o punho gentil e era natural que seu pai favorecesse Neji. Pensando nisso, Anabi suspirou baixinho, sentindo que as coisas estavam complicadas. Na área dos competidores, no segundo andar, Naruto e Sakura torciam ruidosamente por Sasuke, enquanto Lee gritava palavras de incentivo para Neji. A gritaria entre eles fez com que todos os outros revirassem os cantos da boca. No momento, Neji está em vantagem. Kakashi, parece que Sasuke está prestes a perder, disse Gai com os braços cruzados e um sorriso. Bem, não vamos tirar conclusões precipitadas ainda. Sasuke ainda tem uma carta na manga, respondeu Kakashi calmamente. Carta na manga? Que tipo de movimento poderia dar a ele vantagem sobre o punho gentil? Masaka, Kakashi, você ensinou essa técnica ao Sasuke? Isso é muito arriscado. Cara, foi você quem ensinou a Shimon Tonko, técnica de liberação dos 8 portões, ao seu aluno. Se você consegue fazer isso, por que eu não consigo ensinar o Chidori ao Sasuke? É a era dos jovens, é hora de deixá-los aprender e crescer. Eka. Gai ficou em silêncio por um momento, mas não conseguiu deixar de se preocupar com Neji. Como eterno rival de Kakashi, embora Kakashi não visse as coisas dessa forma, ele sabia exatamente o quão perigoso era o Chidori. Se Sasuke conseguiria lidar com ele era uma coisa, mas Neji definitivamente corria o risco de perder. E de fato, lá embaixo na arena, Sasuke formou uma série de selos de mão. Raios crepitaram em sua palma esquerda enquanto o raio, luz do trovão, faiscava. O relâmpago ficou mais brilhante e no segundo seguinte, se condensou em uma esfera crepitante na mão de Sasuke, zumbindo furiosamente como se 1000 pássaros estivessem cantando em uníssono. A expressão de Gema tornou-se séria instantaneamente. Ele sabia o quão perigosa Chidori era e estava preparado para intervir a qualquer momento. O Byakugan de Neji também detectou a concentração de chakra de natureza relâmpago, reconhecendo seu poder extraordinário. Ele se tensionou, ficando totalmente em guarda. Raiton, Chidori. Estilo relâmpago, Chidori. Voxash. Sasuke avançou contra Neji com o Chidori em mãos, movendo-se tão rápido que apareceu diante de Neji num piscar de olhos. Neji reagiu instantaneamente girando o corpo para gerar uma barreira semisférica ao seu redor. Este era o Akikai, tem rotação dos 8 trigramas do clã Hyuga. No segundo seguinte, suas técnicas colidiram numa explosão ofuscante. Bum! O chakra irrompeu no centro do confronto, lançando ambos os lutadores para trás e abrindo uma enorme distância entre eles. Palmas, palmas, palmas. Os aplausos ecoaram pelo estádio, os gritos de alegria sacudindo o ar. O público ficou extasiado, especialmente com o espetáculo dos dois grandes golpes colidindo de frente. Eles não conseguiam conter a empolgação, embora seus elogios muitas vezes não fossem apropriados. Afinal, o que eles sabiam? Estavam exaltando a proeza das famílias de Dojutsu, mas Chidori e Kaiten não tinham nada a ver com Dojutsu. Gema observou os dois lutadores. Eles estavam feridos, mas ainda conseguiam continuar, então ele não disse nada por enquanto.
Sasuke, no entanto, estava visivelmente frustrado. O Chidori era poderoso, mas não fora suficiente para derrotar Neji. O Kaiten do clã Hyuga era claramente uma arma poderosa. Ao que tudo indicava, a avaliação anterior de Natsuki estava correta. Sasuke estava um pouco convencido demais depois de aprender algumas técnicas novas, achando que era invencível. Mas a verdade era que havia oponentes fortes por toda parte. Um momento de descuido e ele acabaria virando pó. Agora que pensava nisso, era verdade. Quando dominou Chidori pela primeira vez, sua confiança havia crescido, convicto de que venceria qualquer luta. Mas, olhando para seu oponente agora, as técnicas de Neji eram igualmente formidáveis, e suas habilidades físicas estavam em outro nível. Após uma colisão tão violenta, Neji parecia imperturbável. Isso era ultrajante. É claro que Sasuke não percebeu que o regime de treinamento do time Gai era o mais brutal de Konoha. Naturalmente, o condicionamento físico deles era excepcional. 10 colisões como aquelas não os afetariam nem um pouco. Além disso, Neji era mais inteligente e calmo. Ele não perdia a compostura, mesmo que seus golpes não funcionassem. Ele analisava silenciosamente o oponente e encontrava uma oportunidade para atacar. Isso era algo que Sasuke ainda não conseguia igualar. Nesse instante, Sasuke reuniu o chakra mais uma vez, formando o Chidori novamente e avançou com um rugido. Neji, no entanto, pareceu congelar, não usando o Kaiten imediatamente. Conforme Sasuke se aproximava, o corpo de Neji repentinamente irrompeu com uma onda de chakra, uma sensação muito familiar que fez Gai estremecer. Ashimon Tonkudai e Shimon Kai. Liberação dos 8 portões, primeiro portão. Portão da abertura, abra-se. Capítulo 125. Natsuki vs Gaara Parte 1. Ninguém esperava por isso. Neji não estava se limitando apenas ao Juken do clã Hyuga. Ele havia realmente aprendido a Ashimon Tonko, técnica de liberação dos 8 portões. Essa foi uma decisão que Neji tomou após cuidadosa reflexão. Ele conseguia enxergar as limitações, ou melhor, o limite do punho gentil do clã Hyuga, especialmente por ser um membro do ramo secundário da família sem acesso a técnicas de nível superior. Se quisesse ficar mais forte, precisaria aprender algo diferente. Ele precisava de poder. Após ver Natsuki quase matar Orochimaru com um único Asakujaku, pavão da manhã, Neji voltou sua atenção para os 8 portões. Era a técnica mais poderosa que ele poderia aprender de forma realista, afinal, Gai-sensei não hesitaria em ensiná-la a ele. Seria uma tolice não aproveitar essa oportunidade. E quanto às regras do clã Hyuga? A família principal se recusou a ensiná-lo técnicas avançadas, então qual era o problema em aprender as técnicas de seu sensei? Se eles tinham algum problema com isso, deveriam ter lhe dado as melhores técnicas para aprender desde o início. Voxash! Neji desapareceu de repente. Mesmo tendo aberto apenas o primeiro portão, seu chakra aumentou consideravelmente e sua velocidade saltou de nível. O Chidori de Sasuke avançou rapidamente, e seu Sharingan fixou-se na forma de Neji, mas seu corpo não conseguiu acompanhar. Ele observou, em choque, enquanto Neji aparecia ao seu lado e desferia golpes Tenketsu extremamente rápidos, selando instantaneamente os pontos de chakra de Sasuke. O chakra de Sasuke foi imediatamente bloqueado e o Chidori se dissipou. Ele ficou completamente impotente. Desconfiado de qualquer artimanha oculta, Neji pressionou os dedos em direção à garganta de Sasuke e se virou para o árbitro. Gema exclamou imediatamente, já chega. Vencedor, Hyuga Neji de Konoha. Muito bem, muito bem. Essa foi uma luta incrível. Exatamente o que se espera dos clãs Uchiha e Hyuga. A multidão explodiu em aplausos, toda a arena vibrando com a emoção da partida. Apenas os membros do clã Hyuga exibiam expressões azedas. Afinal, Neji não havia vencido usando as técnicas do punho gentil, mas sim recorrendo aos 8 portões. Aquilo soava como um tapa na cara do orgulho Hyuga. A pequena Nabi olhou para o pai em silêncio e perguntou inocentemente: Papai, o que é a técnica dos 8 portões? Parece muito forte. Yashi não sabia como responder. Ele queria dizer que o punho gentil era mais forte, mas o fato permanecia. Neji não havia vencido com o punho gentil, e os 8 portões tinham sido o fator decisivo. Se tentasse argumentar que Neji simplesmente ainda não havia dominado o punho gentil, isso levantaria questões ainda mais incomodas. Como porque uma criança tão talentosa não havia aprendido as técnicas mais fortes? Com tantos problemas envolvidos, Yashi não sabia como explicar a situação para Nabi. No fim, ele só conseguiu improvisar uma desculpa. Os 8 portões são uma técnica secreta ensinada pelo líder da equipe de Neji. É poderosa, sim, mas o nosso punho gentil Hyuga ainda é mais forte. Neji simplesmente ainda não a dominou completamente. A Nabi encarou a expressão constrangida do pai, parecendo perceber a fragilidade de sua desculpa. Mesmo assim, ela não insistiu no assunto. Meu pai é um tremendo mentiroso. Neji, isso foi incrível. Parabéns. Lee e Tenten comemoraram, enquanto Gai ria de coração, assumindo uma pose triunfante. Seu orgulho estava estampado em seu rosto. Afinal, uma vitória com os 8 portões era uma vitória para ele, o professor. Natsuki também fez um sinal de positivo para Neji. A luta tinha sido brilhante, e Neji aprender os 8 portões realmente o pegou de surpresa. Parecia que Neji havia se tornado mais aberto a novas ideias, e mais inteligente.
O punho gentil do clã Hyuga tinha uma longa e orgulhosa história e era de fato poderoso, mas seu potencial não era infinito, especialmente para um membro do ramo secundário da família como Neji. O fato de Neji ter tido a coragem de buscar outros caminhos, tomando seu destino em suas próprias mãos, foi algo digno de admiração. Entretanto, Sasuke retornou com uma expressão desagradável. Sakura e Naruto não sabiam o que dizer, e até mesmo Kakashi permaneceu em silêncio. Neji, no entanto, olhou para Sasuke e disse solenemente: "Você é forte. Estou ansioso pelo nosso próximo combate." Sasuke respondeu imediatamente: "Você venceu desta vez, mas com certeza eu vou te derrotar na próxima. Viu?" A única frase de Neji motivou Sasuke muito mais do que qualquer palavra de consolo. Sasuke se animou instantaneamente e não deixou a derrota o abater. Kakashi, por sua vez, soltou um profundo suspiro de alívio. Ele estava preocupado que Sasuke pudesse ter um colapso emocional após uma derrota, o que poderia ativar a marca da maldição de Orochimaru. Felizmente, isso não aconteceu. No fim das contas, embora Sasuke tivesse perdido, ele estava a salvo, e isso era o que importava. Além disso, o desempenho de Sasuke não foi ruim, ele ainda provavelmente conseguiria uma promoção a Chunin. Com a quinta partida concluída, era a hora da sexta. Sexta partida, Natsuki de Konoha contra Gaara de Sunagakure. Natsuki acenou com a cabeça para seus amigos, em seguida, usou o Shunshin para aparecer no centro da arena. Usando seus óculos escuros, ele parecia incrivelmente estiloso, arrancando imediatamente aplausos da plateia. Das arquibancadas, o lojista não conseguiu se conter. Ei, esse é o meu futuro genro." As pessoas ao redor reviraram os olhos. A gente já sabe. Somos vizinhos há anos, não precisa ficar se gabando." Natsuki ignorou a comoção, erguendo o olhar para o garoto ruivo com a cabaça nas costas. Seus olhos eram como um lago tranquilo, sem uma única ondulação de emoção, nenhuma provocação, mas também uma sutil sensação de desdém, como se Gaara não merecesse sua atenção. Gaara reagiu instantaneamente. Seus olhos injetados de sangue brilharam com intenções assassinas. Sangue, mate, eu vou te matar. Barulho. Temari e Kankuro, que observavam a cena, estavam preocupados. Cuidado, ele é forte. Gaara não lhes deu atenção. Abriu a cabaça que carregava nas costas, a areia se espalhou e o ergueu no ar. Seu olhar sedento de sangue fixou-se em Natsuki, como se estivesse pronto para despedaçá-lo. Gema parecia um pouco desconfortável, mas mesmo assim anunciou o início da partida. Gaara pareceu não ouvir, permanecendo imóvel como uma estátua, com os olhos fixos em Natsuki. Natsuki não dava a mínima para o que o garoto ruivo estava pensando. Ele casualmente lançou várias kunais para testar a situação. E como esperado, a areia as desviou automaticamente. Isso não era apenas para exibição. Era para demonstrar ao público, especialmente ao daimyo, que Gaara podia bloquear ataques com sua areia, tornando-o um oponente formidável. Uma vez que Natsuki o derrotasse de forma elegante e impressionante, isso naturalmente lhe renderia muitos elogios. No instante seguinte, Natsuki formou uma sequência rápida de selos de mão e bateu com a palma da mão no chão. Doton, Duryueki. Estilo terra, parede terrestre. Paredes de terra irromperam do solo, cercando Gaara em uma ampla formação, grande o suficiente para impedir que a areia o alcançasse, mas muito menor que a arena, permitindo que Natsuki controlasse o campo com mais facilidade. Natsuki saltou para o muro, formando selos com uma só mão, como se fosse um gesto casual. Em seguida, abriu a boca e liberou um jorro de água. Suiton, Suidanha. Estilo água, onda cortante de água. Bum! A água inundou o espaço dentro das paredes, preenchendo-o instantaneamente. Gaara foi submerso num instante. Sua cabaça de areia tentou protegê-lo, mas no momento em que emergiu, ficou encharcada e inútil, incapaz de subir, muito menos de protegê-lo. Nada bom. Gaara, cuidado. Os rostos de Temari e Kankuro empalideceram. Eles não esperavam que Natsuki fizesse essa jogada. Usar o estilo água? Isso era uma ótima defesa contra a areia do Gaara. Por mais absoluta que fosse a defesa da areia, ela não conseguiu resistir a uma inundação tão grande. Foi um colapso total. Diante de um adversário tão poderosa quanto Natsuki, Gaara estava em sérios apuros. Capítulo 126, Natsuki vs Gaara Parte 2. Naizu. Os amigos de Natsuki não conseguiram conter a alegria. Todos tinham visto o quão formidável era a areia de Gaara durante a luta contra Lee. Agora, Natsuki primeiro usou Doton, estilo terra, para criar um espaço fechado e depois o inundou com água. Areia e água eram uma combinação terrível. Uma vez molhada, a areia estava perdida. Kakashi e Gai trocaram um olhar pensando a mesma coisa. Então é assim que se enfrenta ele? Genial! Dentro da água, Gaara não estava se saindo bem. Tendo vivido toda a sua vida na árida Terra do Vento, Gaara mal se atrevia a beber água, quanto mais a mergulhar nela. Talvez nem sequer soubesse nadar. Por sorte, ele tinha chakra. Usando o chakra, ele mal conseguiu flutuar até a superfície. Quanto à areia, esqueça. Era completamente inútil na água. Mas quando estava prestes a emergir, viu Natsuki rapidamente formar selos de mão. Então, Natsuki mergulhou ambas as mãos, crepitando com eletricidade na água. Oh não! 3. Raiton, Dendo. Estilo relâmpago, onda terrestre. Quando as mãos eletrificadas de Natsuki mergulharam na água, correntes poderosas percorreram toda a área. Todos sabiam que a água conduzia eletricidade. Como Gaara poderia escapar? No segundo seguinte, um grito irrompeu debaixo d'água. Ai!
Mesmo que a água o abafasse, o grito de Gaara foi lancinante. Afinal, ele sempre estivera protegido pela areia e nunca sentirá dor de verdade. Agora, o choque da eletrocução era algo que ele simplesmente não conseguia suportar. Se não fosse pelo seu chakra formando uma barreira frágil, ele provavelmente também teria se engasgado com a água, incapaz até mesmo de gritar. Gaara, Temari e Kankuro corriam de um lado para o outro ansiosamente, mas não conseguiam entrar na arena para salvá-lo. Os espectadores também estremeceram ao ver a água crepitar com eletricidade e ouvir os gritos de agonia de Gaara. Não puderam deixar de imaginar o quão doloroso devia ter sido provocar gritos como aqueles, verdadeiramente aterrador, mas logo em seguida irromperam aplausos. Afinal, tratava-se de uma batalha ninja, e tais habilidades sobre-humanas eram de se esperar. Além disso, a maioria do público era composta por aldeões de Konoha. Ver seus próprios ninjas subjugando um forasteiro de forma tão esmagadora era uma questão de orgulho para a aldeia. É claro que eles vibraram e aplaudiram. Em pouco tempo, a superfície da água se partiu. Gaara, envolto em um manto de chakra, irrompeu no ar. A areia jorrou de sua cabaça, erguendo-o e suspendendo-o no ar. Natsuki não ficou nem um pouco surpresa. Gaara era forte. Mesmo que sua areia fosse inútil na água, suas reservas de chakra eram consideráveis, o suficiente para tirá-lo daquela situação. Mas a julgar por sua aparência chamuscada e machucada, e pelo olhar de puro ódio em seus olhos, era evidente que o choque elétrico o havia machucado. Droga! Mate-me! Eu vou te matar! Gaara rugiu, erguendo as mãos para invocar areia. Sabaku Sozo. Funeral no deserto. Voxash! Uma enorme tempestade de areia avançou em direção a Natsuki, claramente com o objetivo de esmagá-lo. Seus amigos não conseguiam evitar a sensação de tensão. A expressão de Natsuki permaneceu séria. Com um rápido gepo passo lunar, ele alçou voo. Para ele, o céu não era mais um limite proibido. Ele podia correr livremente no ar, e o Raishunshin, relâmpago cintilante do corpo, estava ao seu alcance. Ele cruzou o campo de batalha em alta velocidade, desviando das nuvens de areia, e num piscar de olhos, apareceu bem na frente de Gaara com o punho erguido. A areia tentou bloqueá-lo, mas o soco de Natsuki não era um golpe comum. Era mais pesado e brutal que o de Lee. Mesmo sem os 8 portões, um único soco foi suficiente para quebrar a defesa de areia de Gaara e atingi-lo em cheio no rosto. Gaara, ainda encharcado e sem sua armadura de areia restaurada, ficou atordoado com o impacto. Sangue escorria do canto da sua boca. Pela primeira vez, ele viu o próprio sangue. Mas Natsuki não parou. Seus punhos desferiram uma chuva impiedosa, e a barreira de areia de Gaara não conseguiu conter os golpes. Em instantes, Gaara estava coberto de ferimentos, incapaz de revidar. Gaara não era habilidoso em taijutsu. Ele não conseguia desviar dos golpes de Natsuki de jeito nenhum. Ele tentou contra-atacar com areia, mas o Raishunshin de Natsuki era muito rápido, enquanto a areia era muito lenta. Foi inútil. No fim, Gaara não teve escolha. Cerrou os dentes e ativou sua defesa suprema. Envolveu-se em uma gigantesca esfera de areia, selando-se dentro de uma sala escura, onde nenhum golpe poderia atingi-lo. Aqui está. A defesa suprema de Gaara. Temari e Kankuro suspiraram de alívio. Eles estavam apavorados com a possibilidade de Gaara ser espancado até a morte ali mesmo. Esse tal de Natsuki era assustador. A luta anterior dele com Orochimaru não tinha sido porque Orochimaru estava se segurando. Foi porque Natsuki era realmente forte. E agora ele estava dando uma surra tão grande em Gaara que Gaara não teve escolha a não ser se esconder em sua defesa suprema. Dos lugares mais altos da plateia, os daimyos dos dois países trocaram olhares. O daimyo do fogo ostentava um sorriso de satisfação. Claramente, Konoha havia roubado a cena. Afinal, Konoha tinha o maior número de candidatos nessas finais, e até agora, todas as partidas terminaram com vitórias para Konoha. Se eles vencessem também esta sexta partida, seria uma vitória completa para Konoha. Este Gaara do deserto deveria ser o trunfo de Tsunagakure, mas agora estava sendo completamente derrotado por um ninja de Konoha. O daimyo do fogo pensou com ar de superioridade. Esta rodada é minha. País do vento? Nocaute. Natsuki olhou para a gigantesca esfera de areia e bateu palmas. O selo em sua palma esquerda se ativou e ele invocou a Makin Senjin, lâmina demoníaca Senjin. Ele desembainhou a lâmina da palma da mão, sua postura exalando uma aura fria e serena. Canalizando o chakra para a lâmina, seus fragmentos se estenderam para fora, alongando-se em um golpe perfurante. A lâmina, crepitando com relâmpagos, disparou para frente e atravessou a esfera de areia, empalando o ombro de Gaara. A eletricidade percorreu o corpo de Gaara novamente, queimando por dentro e por fora. Seus gritos desta vez foram ainda mais lamentáveis do que quando ele havia sido eletrocutado na água. Diante de um poder esmagador, a chamada defesa absoluta não tem sentido. As palavras de Natsuki ecoaram por toda a arena, deixando os espectadores e os daimyos profundamente chocados e completamente impressionados. Isso sem dúvida lhe renderia a nota máxima dos daimyos. Assim que Tsunade retornasse, a promoção de Natsuki a Chunin seria garantida. Especialmente em um momento em que Konoha precisava desesperadamente de reforços, seu status só aumentaria. A esfera de areia se desfez, revelando o corpo ferido e destroçado de Gaara. Natsuki recolheu Makin Senjin, retornou a palma da mão esquerda e executou outro Raishunshin, aparecendo acima de Gaara. Com um único soco, ele arremessou Gaara contra o chão. Bum!
Gaara caiu com tudo no chão da arena, criando uma cratera enquanto soltava outro grito de agonia, com a boca escancarada num lamento silencioso. Natsuki pousou sobre o corpo de Gaara, com a ponta de Makin Senjin encostada na boca aberta de Gaara. Makin Senjin se fragmentará e penetrará em seu corpo, destruindo suas entranhas. Sua suposta defesa absoluta é inútil. A voz fria de Natsuki anunciou o resultado enquanto ele lançava um olhar para Gema. Gema verificou rapidamente Gaara. Ele não era um clone de areia. Chega. Vencedor. Natsuki de Konoha. Ao ouvir isso, Natsuki embainhou a lâmina na palma da mão esquerda e se afastou com um movimento suave e elegante, ignorando completamente até mesmo o olhar de admiração de Gema. Capítulo 127. O colapso começa. A plateia irrompeu imediatamente em aplausos e vivas estrondosos, suas vozes ecoando até os céus. Ficou claro que a performance deslumbrante de Natsuki os havia cativado completamente. O lojista gritou mais uma vez a plenos pulmões: "Esse é o meu futuro genro. Esse é o meu genro." Isso só aumentou ainda mais a inveja das pessoas ao seu redor, que passaram a ter vontade de bater nele. O Daimyo do Fogo olhou para a expressão sombria e repugnante do Daimyo do Vento e quase teve vontade de dançar de tanta arrogância. Dessa vez, eles realmente roubaram a cena e foi uma sensação absolutamente fantástica. Oba! Natsuki venceu. Claro que sim. Natsuki é incrível. Sim, sim. Natsuki até lutou contra Orochimaru. Derrotar um mero genin da areia não é nada para ele. Todos os amigos estavam animados, Rinya e Megumi exibindo olhares de orgulho, e Aoba até enxugou uma lágrima do canto do olho. Kakashi assentiu com a cabeça. Bem, era de se esperar. Gai, no entanto, pareceu um pouco arrependido. Que pena. Natsuki nem sequer usou a Shimon Tonko, técnica de liberação dos 8 portões. Mas suponho que o inimigo não era forte o suficiente para justificar o uso. Tenten não disse uma palavra, apenas sorriu para Natsuki. Aquele era o momento do namorado dela brilhar. Em contraste com a empolgação dos ninjas de Konoha, os ninjas de Suna exibiam expressões de desgosto. Mesmo que tivessem outras intenções nos bastidores, ver seu Jinchuriki tão completamente derrotado por um genin de Konoha ainda os incomodava. Temari e Kankuro não se importaram com o orgulho. Eles saltaram imediatamente para a arena, correndo em direção a Gaara. Mas antes que pudessem alcançá-lo, suas expressões mudaram drasticamente. Natsuki, que ainda não tinha saído, também percebeu que algo estava errado. Ele imediatamente adivinhou o que estava acontecendo e não se surpreendeu. Simplesmente se virou com os olhos cautelosos para encarar Gaara. Naquele momento, o comportamento de Gaara estava completamente alterado. Ele murmurava algo entre os dentes, com os olhos repletos de intenções assassinas. Seu chakra pulsava descontroladamente, sinais claros de uma transformação iminente. Gema tentou intervir rapidamente. Gaara do deserto. A luta acabou. Não me importo com isso. Vou matá-lo. Gaara, Gaara, vou matar todos vocês. Gaara gritou como um louco, seu olhar tornando-se selvagem. Metade de seu rosto foi repentinamente coberta por algo monstruoso, seu braço se transformando em uma enorme garra de besta amarelo suja. Seu corpo também começou a se metamorfosear, assumindo uma forma bestial. A expressão de Gema mudou. O que é isso? Um monstro? Não, é uma besta com cauda? Será que você é um Jinchuriki? Gaara não respondeu. Ele continuou se transformando, rapidamente assumindo uma forma meio humana, meio bestial. Seus olhos estavam selvagens e sedentos de sangue, e ele soltou um rugido feroz que enviou ondas de choque por toda a arena, assustando a plateia. Hiruzen levantou-se de um salto, chocado. O que está acontecendo? O que é aquela criança? Sua resposta não veio em palavras, mas sim em uma kunai. O Kazekage subitamente conteve Hiruzen, encostando uma kunai em sua garganta e saltando para o telhado com ele. Os guardas tentaram intervir, mas os guarda-costas do Kazekage bloquearam o caminho. Hiruzen exigiu furiosamente. Kazekage, você está rompendo a aliança entre nossas duas nações? A voz do Kazekage era rouca e sinistra enquanto ele sorria com desdém. Hehe, mesmo agora, você ainda não consegue enxergar a verdade, Sarutobi-sensei. É você, Orochimaru. Os olhos de Hiruzen se arregalaram em compreensão. Não era à toa que o Kazekage estava agindo de forma tão estranha, ele era, na verdade, Orochimaru disfarçado. Então era isso, Tsunagakure havia conspirado com Orochimaru para atacar Konoha. E a resposta logo ficou clara. Penas começaram a cair do céu, e em pouco tempo toda a plateia desmaiou. Era um genjutsu em massa. Pessoas comuns não conseguiam resistir, e até mesmo alguns genins sucumbiram a eles sim. Isso significa você, Naruto. Em pouco tempo as figuras nas arquibancadas começaram a tirar seus disfarces, revelando suas verdadeiras identidades. Cada uma usava uma bandana de Otogakure, e 4 indivíduos particularmente fortes se moveram para cercar Orochimaru e Hiruzen no telhado. Esses 4 eram a elite de Otogakure, conhecidos como os 4 do som, Kidomaru, Tayuya, Sakon, Ukon e Jirobo. Os 4 imediatamente ativaram uma formação. Nimpo, Shijukekai. Arte Ninja, formação das 4 chamas violetas. No instante seguinte, uma barreira retangular roxa envolveu o telhado, prendendo Orochimaru e Hiruzen lá dentro. Os Zambu do lado de fora não conseguiam entrar para salvar o Hokage. Muito bem, Sarutobi-sensei.
Chegou a hora de resolvermos isso de uma vez por todas. Enquanto isso, Kakashi, Gai, Kurenai e os outros nin se reuniram, preparando-se para lutar contra os ninjas de Otogakuri sob o comando de Kabuto. Quanto aos demais Naruto, Lee, Shoji, todos foram vítimas do Genjutsu. Tenten, Neji e alguns outros conseguiram dissipá-lo bem a tempo e rapidamente acordaram Naruto, Lee, Shoji e os outros. Shikamaru, que estava fingindo estar inconsciente, foi acordado a pontapés por Hinya. Nesse momento, com a ausência de Natsuki, restavam 14 dos genins novatos de Konoha. Diante da crise repentina, eles não sabiam o que fazer. Tenten assumir o comando imediatamente. Neji, você é o mais calmo. Shikamaru, você é o mais inteligente. Seguiremos suas instruções. Digam-nos o que fazer rápido. Todos assentiram em concordância. Todos apoiavam a proposta de Tenten. Neji e Shikamaru trocaram um olhar, nenhum dos dois recusando o cumprimento. Até mesmo Shikamaru, apesar de sua preguiça habitual, sabia que precisava assumir a responsabilidade agora. A situação era clara. Algo estava muito errado. Como shinobi de Konoha, eles não podiam simplesmente ficar parados sem fazer nada. Mesmo sendo genin, eles tinham que agir. Principalmente porque Natsuki estava enfrentando Gaara transformado. Eles não podiam simplesmente ignorar isso. Neji respondeu imediatamente. A situação de Natsuki é a mais urgente. Eu irei, junto com Sasuke, Tenten e Shino, para ajudá-lo. O resto de vocês seguirá as instruções de Shikamaru. Tudo bem? Shikamaru assentiu sem hesitar. Ótimo. Vá rápido, Natsuki precisa de reforço. Os 4 assentiram com a cabeça e saíram correndo em direção à arena. Shikamaru não perdeu tempo em dar ordens. Sakura, Megumi, vocês são as ninjas médicas. Estejam prontas para tratar qualquer pessoa ferida. Hinya, Ino e Nata, vocês protegerão a ninja médica. Naruto, Kiba, Lee, Shoji e eu formaremos uma equipe. Nossa missão é ajudar os nin a conter os inimigos mais fracos. Se virmos algum de nossos companheiros ferido, os levaremos imediatamente para a equipe médica. Naruto reclamou. Por que o Sasuke e os outros podem ir lutar contra o monstro enquanto nós ficamos presos lutando contra fracotes? Isso não é justo. Shikamaru revirou os olhos. Se você tivesse a habilidade deles, eu te mandaria também. Já que todos concordamos em seguir minhas ordens, é melhor você me ouvir e parar de reclamar. Todos encaravam Naruto como um shinobi de verdade, uma vez que um líder desse ordens, não se devia reclamar ou discutir. Não era hora de agir de forma egoísta. Sentindo o peso dos olhares deles, Naruto finalmente se calou. O plano de Shikamaru era sólido. Embora tivessem superioridade numérica, sua força não era suficiente para enfrentar os verdadeiros pesos pesados. Avançar precipitadamente seria suicídio. Era melhor concentrar-se em conter os inimigos mais fracos e atuar como médicos de campo de batalha. Era o máximo que podiam fazer. Capítulo 128. Shokaku. Nesse instante, Tenten, Neji, Sasuke e Shino desceram correndo os degraus. No caminho, eles encontraram Tozukane tentando bloqueá-los. Sem hesitar, Tenten desembainhou sua Ryugan Sukushoken espada telescópica olho de dragão, e 3 lâminas estendidas perfuraram instantaneamente o corpo de Tozukane, lançando-o para o lado, seu destino incerto. Uma personagem tão descartável não merecia a atenção de Tenten. Sasuke lançou um olhar para Ryugan Sukushoken, sentindo que aquela espada era verdadeiramente impressionante. Tozukane não era fraco. Mesmo sem sua manopla, ele ainda tinha alguma força, mas Tenten o derrotou com um único golpe. Isso mostrou que a espada não era uma arma comum. É claro que Sasuke também reconheceu as habilidades de Tenten. Nem todos conseguiam manejar ferramentas ninja com tanta maestria. Claramente, Tenten tinha um talento genuíno para manipular ferramentas ninja. Os 4 chegaram rapidamente ao local. Ao verem a forma monstruosa de Gaara, eles não puderam evitar engolir em seco, nervosos. Não muito longe dali, Temari e Kankuro tentavam alcançar Gaara, mas Tenten e Shino imediatamente bloquearam seu caminho. Antigos rivais se enfrentaram, e a atmosfera ficou instantaneamente tensa. Neji exigiu. Quais são as intenções de Tsunagakuri? Por que vocês estão lançando um ataque? Estão traindo a aliança entre nossas nações? Temari e Kankuro o ignoraram, concentrados apenas no estado de Gaara. Mas não ousaram se aproximar. As lembranças da infância, marcadas pelo terror dos ataques de fúria de Gaara, os paralisavam. Ao ver as reações deles, Neji não insistiu. Em vez disso, ficou ombro a ombro com Sasuke, observando Gaara com cautela. Eles não ousavam fazer nenhum movimento imprudente. Natsuki. Neji, não vem aqui. Natsuki nem sequer olhou para trás. Esse cara é o Jinchuriki do Ishibi de Tsunagakuri. Ele está apenas em um estado de meio besta com cauda agora. Eu consigo lidar com isso. Tenten e Shino mantenham aqueles irmãos para trás. Neji e Sasuke vão ajudar o Gema-senpai. Ele está enfrentando o Jonin Baki de Tsunagakuri e alguns Chunin de elite. Vocês dois são os mais indicados para a tarefa. Os olhos de Sasuke brilharam de entusiasmo. Chunin de elite? Parece divertido. Naquele momento, Gema estava se defendendo bem contra Baki e 4 Chunin, mas era evidente que ele estava tendo dificuldades. Ao ver Neji e Sasuke chegarem, ele sentiu um peso sair de seus ombros. Gema conhecia bem os dois, lidar com um Chunin cada um não seria problema. Ele imediatamente ordenou. Uchiha Sasuke e Uga Neji, vocês chegaram na hora certa. Enfrentem um Chunin cada um e aliviem meu fardo. Entendi. Sem hesitar, Sasuke desembainhou sua espada curta e atacou o ninja de Suna.
Neji não ficou muito atrás, ativando seu Byakugan e lançando o Aki Rokuju Yonsho, 8 trigramas 64 palmas. É claro que Baki não podia ficar parado. Ele tentou atacar, mas Gema se concentrou em mantê-lo imobilizado. Embora fosse difícil conter um Jonin e 2 Chunin, era muito mais fácil do que lidar com 5 oponentes sozinho. Como um Jonin especial, Gema tinha seus próprios truques, ele dava um jeito. Enquanto isso, Natsuki enfrentou Gaara em sua forma de meio besta com cauda. Gaara estava quase inconsciente, lançando areia freneticamente enquanto atacava Natsuki. Às vezes, seus braços grotescos e amarelados, semelhantes aos de uma besta, varriam o chão, ou sua cauda chicoteava, golpeando com força tremenda. No entanto, seus ataques eram erráticos e desorganizados, não havia ameaça real. Natsuki chegou a dar uma olhada rápida nas arquibancadas, confirmando que seu futuro sogro estava inconsciente sob o genjutsu. Felizmente não havia ninjas inimigos por perto, então a área parecia segura. Ótimo! Ele pôde se concentrar na luta. Ele rapidamente formou selos com as mãos e bateu com a palma da mão no chão. Doton, Shoten Tenten. Estilo terra, giro ascendente. O chão tremeu e um peão gigante explodiu para cima, lançando Gaara para o céu. Natsuki saltou junto com Jep, seus punhos desferindo uma saraivada implacável. Agora! Seus socos estilhaçaram a areia do braço bestial de Gaara, e o próprio Gaara levou uma surra brutal. Gaara tentou revidar, mas seus ataques foram ineficazes. Natsuki continuou a golpeá-lo sem piedade. Natsuki não ia tentar acalmá-lo nem se conter. Já que Gaara queria se descontrolar, ele o espancaria até que não conseguisse mais. Só quando Gaara aprendesse a ter medo é que ele o ouviria. Quanto a matar Gaara, isso não estava em discussão. Afinal, Gaara era o Jinchuriki de Tsunagakure. Matá-lo significaria eliminar sua força de bestas com cauda, o que poderia desencadear uma guerra. Por outro lado, Tsunagakure não se atreveu a ir à guerra nem mesmo com o Jinchuriki. Será que realmente se atreveriam sem um? Era difícil dizer, algumas coisas não podiam ser julgadas apenas com base em suposições. Por ora, Natsuki preferiu não pensar muito nisso, ele simplesmente subjugaria Gaara primeiro. Lá embaixo, Temari e Kankuro estavam ficando desesperados, mas Tenten e Shino o seguraram firmemente. Temari não era páreo para Tenten, e Kankuro foi completamente subjugado por Shino. Era apenas uma questão de tempo até que fossem derrotados. Natsuki continuou a espancar Gaara, lançando olhares ocasionais para a barreira das 4 chamas violetas. Lá dentro, Orochimaru já havia iniciado o Edo Tensei, reencarnação do mundo impuro, invocando Senju Hashirama e Senju Tobirama. A batalha contra Hiruzen Sarutobi estava se intensificando. Mas honestamente Hiruzen estava condenado, disso não havia dúvida. O fato de Hiruzen saber da ligação de Orochimaru com Otogakure e ainda assim permitir que seus ninjas participassem dos exames Chunin era desconcertante. Sem mencionar que Orochimaru vinha aparecendo repetidamente em Konoha, claramente tramando algo, mas Hiruzen não havia levado isso a sério o suficiente. Agora preso na barreira, sem poder contar com a ajuda do Zambu, ele só podia enfrentar Orochimaru sozinho. Francamente, Hiruzen não tinha ninguém a culpar além de si mesmo. Sua própria negligência o levará a esse fim. Agora ele teria que se sacrificar, e ninguém poderia dizer o contrário. Natsuki voltou a se concentrar na luta. Ele continuou golpeando Gaara até que inesperadamente Gaara desmaiou. Tão frágil? Foi só isso que bastou? Natsuki revirou os olhos e rapidamente usou Suiro no Jutsu, técnica da prisão de água, para prender Gaara. Mas no instante seguinte, os olhos de Gaara se abriram de repente, só que não eram mais olhos humanos. As pupilas em forma de cruz eram inconfundivelmente as de Shukaku, o Tanuki havia despertado. Shukaku tinha acabado de acordar, pronto para dar uma gargalhada, mas em vez disso engoliu um gole de água e quase se engasgou. Quem foi o desgraçado que ousou afogar o Lorde Shukaku? A voz estridente de Shukaku ecoou pela arena, e num piscar de olhos, ele aumentou de tamanho. Com um único impulso ele destruiu a prisão de água, crescendo até atingir dezenas de metros de altura. Em comparação a ele, Natsuki era menor que uma formiga. Todos que lutavam por perto ficaram atônitos, olhando para Shukaku incrédulos. Os amigos de Natsuki entraram em pânico. Natsuki, é perigoso. Tenten estava particularmente preocupada. Natsuki, saia daí. Mas Natsuki manteve a calma. Afinal, não era exatamente por isso que ele havia se esforçado tanto para ficar mais forte? Mesmo que não conseguisse derrotar uma besta com cauda, ele ao menos conseguiria sobreviver a uma luta. Faria o que fosse preciso para se manter firme. Relaxa, Tenten. Você se esqueceu do que eu aprendi neste último mês? Mesmo que eu não consiga vencer, ainda posso escapar. Capítulo 129. A lâmina de água mostra seu poder. A voz de Natsuki soou, aliviando instantaneamente as preocupações de Tenten. Isso mesmo, embora o Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão, de Natsuki ainda não estivesse totalmente dominado, ele podia usá-lo em emergências. Se fosse necessário, ele sempre poderia fugir. Mesmo se machucasse, ele tinha sementes dos deuses para se recuperar. Portanto, não havia nada com que se preocupar. Shino perguntou rapidamente. Tenten, Natsuki tem alguma técnica para sobreviver? Tenten lançou-lhe um olhar tranquilizador. Natsuki ficará bem. Vamos lidar com nossos inimigos rapidamente e sair daqui. Esta área é muito perigosa. Podemos nos envolver na luta e só atrapalhar Natsuki. Após o que Tenten disse, Shino se sentiu mais seguro e aumentou a intensidade de seus ataques.
Neji e Sasuke, que momentos antes estavam preocupados e chocados, também relaxaram e voltaram a se concentrar em suas batalhas. Gema ficou momentaneamente atônito, mas um brilho de alegria surgiu em seus olhos. Ele mais ou menos adivinhou o que Natsuki e Tenten estavam insinuando. Natsuki ainda não havia usado o Iraishin porque não era estável o suficiente para combate, mas deveria ser confiável o bastante para uma fuga. Com essa constatação, Gema também se sentiu aliviado. Realmente impressionante, garoto. Não esperava que você realmente dominasse isso. Enquanto isso, Kakashi, Gai, Kurenai e os outros Nin ainda lutavam contra as forças de Otogakure de Kabuto. Ao verem Gaara se transformar completamente em uma besta com cauda, eles não puderam evitar o pânico. Eu não esperava que Gaara fosse um Jinchuriki. Isso é ruim. A expressão de Kakashi era grave. Deveríamos segurar a linha enquanto você vai ajudar? Sugeriu Kurenai. Não. Natsuki está lá, então não precisamos nos preocupar, pelo menos não ainda. Nossa prioridade é terminar a batalha aqui e depois ir ajudar, respondeu Kakashi, ansioso, mas não tão em pânico quanto se poderia esperar. Exatamente. Com Natsuki lá, estamos bem. Gai e Hinya demonstraram total confiança em Natsuki. Afinal, Natsuki era alguém que havia lutado de igual para igual com Orochimaru. Se nem mesmo alguém como ele conseguia lidar com uma besta de cauda, não havia muito que os outros pudessem fazer. Além disso, Natsuki não havia fugido ao ver a besta de cauda. Ele claramente tinha um trunfo na manga, talvez até mesmo abrindo o 6º portão do Ashimon Tonk. Técnica de liberação dos 8 portões, ou algo do tipo. Ao ouvir isso, os outros Nin também relaxaram um pouco. A força de Natsuki não era segredo, todos já tinham ouvido pelo menos alguns dos rumores. No entanto, Kabuto pareceu descontente. Ei, Nin de Konoha, vocês não estão depositando muita fé naquele garoto chamado Natsuki? Ele é uma besta com cauda. Não tem medo de que ele acabe se matando? A voz de Aoba tornou-se gélida. Se for esse o caso, então morra logo, estou ansioso para ir ajudar meu aluno. Com isso, a batalha recomeçou com toda a força. Enquanto isso, a equipe de Shikamaru também estava preocupada. Naruto olhou para Shukaku atônito, murmurando baixinho. Então, Gaara é como eu. Ele tem um monstro dentro dele. Talvez eu o entenda. Não fique aí parado, Naruto. Leve esse Chunin ferido até a Sakura, agora. Gritou Shikamaru. Naruto saiu do transe e saiu correndo com o Chunin inconsciente nas costas, mas seu olhar continuava se desviando para Shukaku, como se quisesse ir até lá. Gaara, talvez eu o entenda, porque eu sou igual a ele. Naquele instante, Shukaku caiu do céu, aterrissando em cheio na arena e criando uma cratera enorme. A onda de choque resultante lançou fumaça e destroços para todos os lados. Se a arena não fosse grande o suficiente, o impacto poderia ter matado metade do público. Então, o olhar de Shukaku se fixou em Natsuki, que flutuava no ar, aquela que ousara afogá-lo na prisão de água. Haha, encontrei aquele que quero matar. Vejam só, do grande Lorde Shukaku. Tom Renkudan. Estilo vento, bala de ar perfurante. Shukaku fez selos de mão, abriu a boca e disparou uma enorme bala de vento diretamente em Natsuki. A pior parte? Natsuki não conseguiu se esquivar. Atrás dele, um pouco mais distantes, estavam os espectadores. Mas Natsuki não tinha medo de uma simples bala de vento. Ele rapidamente formou selos com as mãos e cuspiu uma enorme esfera de água. Suidan. Estilo água, bala de água. Bum! Como ele canalizou uma enorme quantidade de chakra, sua esfera de água era gigantesca, do mesmo tamanho que a bala de vento de Shukaku. As duas esferas colidiram no ar e explodiram, sacudindo a arena. O impacto enviou uma onda de choque pelo estádio, derrubando espectadores e fazendo seus ouvidos zumbirem, mas, felizmente, ninguém ficou gravemente ferido. Oh, nada mal para uma formiga. Muito bem então. Lorde Shukaku lutará com você em uma batalha de chakra. Vamos ver quem fica sem energia primeiro. Ha. Shukaku parecia ter encontrado uma nova brincadeira, abrindo os braços e rindo maniacamente. Ele se preparou para fazer selos de mão novamente. Mas Natsuki não estava disposta a lhe dar essa chance. Ele usou o Raishunshin, aparecendo rapidamente na barriga de Shukaku e abriu as mãos. 2 enormes discos de água, cada um com 5 metros de diâmetro, se formaram em suas palmas. Zzz. Os discos de água giravam rapidamente, distorcendo o ar ao seu redor como se o próprio espaço estivesse sendo rasgado. Shukaku, toma essa. Super corte circular de água. Voxax. Os discos de água se moveram tão rápido que Shukaku nem teve tempo de terminar de fazer os selos de mão. Eles atingiram suas mãos num instante, 2 sons limpos e nítidos de corte ecoaram, e os braços enormes de Shukaku foram decepados na hora, caindo no chão. Shukaku ficou paralisado, atônito, com os olhos arregalados em descrença. Então, um grito arrepiante irrompeu de sua boca. Ai! Dói! Seu humano maldito! Como ousa cortar os braços do Sr. Shukaku? Eu vou te matar! Seu grito pareceu rasgar o próprio céu, sendo ouvido até mesmo além da arena. Todos ouviram. Todos olharam para Shukaku em total descrença, e viram que sim, os braços de Shukaku realmente haviam sido cortados. Aquilo era uma besta com cauda. E Natsuki havia cortado os braços de uma besta com cauda. Existia algo mais absurdo do que isso? Os ninjas de Suna ficaram todos atônitos.
Eles cresceram atormentados pela besta de cauda descontrolada e em suas mentes, a besta de cauda era uma força imparável, um pesadelo que se tornou carne. Eles trouxeram o Jinchuriki para Konoha especificamente para deixar a besta de cauda causar estragos e ajudar a destruir a vila por dentro. Mas agora, os braços da besta com cauda haviam sido decepados por um genin de Konoha. Impossível. Absolutamente impossível. Gai, parece que todos nós subestimamos o Natsuki. Ele já nos superou, murmurou Kakashi, admirado. Hahaha. Tão cheio de juventude. Esse garoto não nos decepcionou. Gai caiu na gargalhada. Ele é meu aluno, declarou Aoba com orgulho. Os outros Jonin não puderam deixar de sentir uma pontinha de inveja. Droga, só metade de um aluno como ela já seria suficiente para nós. Como Aoba teve tanta sorte de ter Natsuki como membro da equipe? Até mesmo Kabuto ficou perplexo. Há pouco tempo, ele havia zombado do Jonin de Konoha por depositar muita fé naquele pirralho do Natsuki, mas agora, o tapa na cara veio tão rápido que quase deixou uma marca. Claro, Natsuki havia lutado de igual para igual com Orochimaru na Floresta da Morte, o que já era impressionante. Mas isso estava em um nível completamente diferente. Claramente, Orochimaru não havia mencionado esse pequeno detalhe para Kabuto, ou o homem não teria pensado dessa maneira. Capítulo 130. A grande explosão do vórtice da bala fervente. Natsuki é incrível. Naruto deitou delicadamente o Chunin ferido de costas, sem nunca desviar os olhos do distante Shukaku. Rin é de guarda sobre os dois ninjas médicos, declarou orgulhosamente. Claro, ele é nosso chefe meu e da Megumi. É claro que ele é incrível. Ino, Sakura e Hinata não conseguiram evitar revirar os olhos. O fato de Natsuki ser incrível não tem nada a ver com ele ser seu chefe, certo? Apenas Megumi se manteve concentrada em seu trabalho. Ela sabia que seu chefe era forte, então confiava nele para lidar com os inimigos perigosos. Seu trabalho como ninja médica era curar os feridos, então ela não tinha tempo para se preocupar com mais nada. Ao ver Megumi tão dedicada, Sakura saiu do seu transe e voltou a se concentrar em ajudá-la a tratar os feridos. Enquanto isso, após decepar os braços de Shukaku, Natsuki encarou os membros caídos com um toque de ganância nos olhos. Afinal, eram braços formados por chakra. Se ele pudesse selá-los para si, seriam como baterias gigantescas, sem mais preocupações com o esgotamento do chakra. Mas ele não conhecia nenhuma técnica de vedação. Droga! Que oportunidade perdida! Quando Tsunade voltar, preciso descobrir um jeito de aprender algumas técnicas de selamento. Natsuki resmungou internamente. Ao ver o estado de fúria de Shukaku, ele achou os gritos constantes um pouco irritantes. Mas é claro que Shukaku não era do tipo que encarava isso levianamente. Embora a regeneração de seus braços fosse lenta, ele ainda possuía outros ataques. Shukaku abriu bem a boca. Uma esfera gigante e giratória de chakra denso e condensado formou-se lentamente à sua frente. Uma bomba de besta com cauda. O Tanuki estava prestes a desferir seu golpe final. Natsuki não perdeu um segundo. Ele lançou várias kunais especiais ao redor, cravando-as no chão. Ao atingirem o solo, elas se conectaram, formando uma enorme barreira improvisada que cercou Shukaku no centro. Então ele ergueu a mão, e uma esfera de água azul rodopiante se formou em sua palma, girando e irradiando calor intenso. Muitos dos combatentes próximos olharam para o lado, atonitos, com um único pensamento passando por suas mentes. Esse é o Rasengan do quarto Hokage? Suiton, invenção do Futon. Estilo água, bomba de fervura em redemoinho. Natsuki lançou a esfera de água em espiral para frente. Antes que Shukaku pudesse terminar de formar a bomba da besta com cauda, a bomba de turbilhão colidiu diretamente com a esfera semi-formada. A expressão de Shukaku se contorceu em horror. Oh não! Bum! Uma explosão catastrófica ocorreu, engolfando Shukaku por completo. A onda de choque rompeu com força, enviando calor intenso em todas as direções. Felizmente, a barreira formada por Natsuki conteve a maior parte da explosão, retendo o pior da energia. No entanto, a formação não foi forte o suficiente para resistir por muito tempo, acabou se despedaçando sob a força do impacto. Os espectadores ficaram boquiabertos e muitos sofreram queimaduras solares devido ao calor intenso. Mas o que Natsuki poderia fazer? Em uma situação tão desesperadora, isso era o melhor que ele podia fazer. Se fosse para culpar alguém, a culpa era de Shukaku. Ou talvez do monopólio do conhecimento de Konoha, se eles tivessem deixado ele aprender técnicas de barreira de nível superior, isso não teria acontecido. Com certeza não foi culpa do Natsuki, ele fez o melhor que pôde. Enquanto isso, Gema, Sasuke, Neji, Tenten, Shino e os ninjas de Suna foram forçados a se esquivar, atordoados pela magnitude da explosão. Eles não conseguiam acreditar no que estavam vendo, um genin de Konoha desferindo um ataque tão devastador, e parecia que a própria bomba da besta com cauda havia sido destruída na explosão. Será possível que a besta com cauda tenha sido realmente morta? Todas as batalhas no campo de batalha pararam momentaneamente enquanto todos se viravam para olhar, incrédulos. Até mesmo Orochimaru, Hashirama, Tobirama e Hiruzen, envolvidos em um combate feroz, hesitaram por um instante. Orochimaru umedeceu os lábios, os olhos brilhando de curiosidade. É o Natsuki-kun? Não esperava que ele tivesse um trunfo desses. Embora Hashirama estivesse sob controle, ele ainda mantinha sua própria consciência. Ele não pôde deixar de se maravilhar. Esse é o prodígio da nova geração de Konoha? Ele já é capaz de lutar contra a besta de uma cauda, realmente impressionante. Tobirama olhou para Hiruzen.
Macaco, quem é aquele garoto? Hiruzen suspirou profundamente. Esse é o Natsuki, uma criança muito promissora, o futuro de Konoha. Ele já derrotou o Orochimaru uma vez, mas eu não esperava que ele fosse capaz de lutar contra uma besta com cauda agora. Parece que o subestimei. Se eu soubesse, não o teria feito participar dos exames Chunin. Eu deveria tê-lo promovido direto a Jonin. Hiruzen não pôde deixar de sentir uma pontada de arrependimento. Tobirama, por sua vez, ficou perplexo. Um Genin? Com essa força, e ainda é um Genin? Macaco, como diabos você se tornou Hokage? No momento em que ele derrotou Orochimaru, você deveria tê-lo promovido a Jonin, ou pelo menos a Jonin especial. Qual o sentido de fazê-lo prestar o exame Chunin? Você está desperdiçando talento. Hiruzen sentiu apenas constrangimento. Ele realmente se arrependeu. Se ele tivesse promovido Natsuki antes, eles teriam outro Jonin poderoso pronto para lidar com essa crise. Claro, Natsuki estava lutando contra o inimigo agora, mas com um status diferente, ele poderia ter desempenhado um papel ainda maior. Por exemplo, como Jonin, ele poderia ter estado ao lado de Hiruzen como guarda pessoal, e com a intuição aguçada de Natsuki. Eles poderiam ter descoberto o disfarce de Orochimaru mais cedo. É tarde demais para dizer qualquer coisa agora. Sarutobi-sensei, chegou a sua hora de morrer. O moinho de vento decadente de Konoha precisa ser demolido e reconstruído. Vocês, relíquias do passado, precisam desaparecer. Orochimaru zombou e voltou a controlar a Shirama e Tobirama para lutarem. Hiruzen só pôde cerrar os dentes e continuar a batalha. No centro da arena, a poeira baixou lentamente. Shukaku não estava em lugar nenhum, restava apenas uma cratera enorme. No fundo da cratera jazia um menino ruivo pequeno e inconsciente. Gaara. Shukaku recuou para dentro do hospedeiro? Todos ficaram olhando em choque, sem conseguir se recuperar por um longo tempo. Até mesmo Natsuki levou um momento para processar o que havia acontecido. Ele usou o Raishunshin para se aproximar rapidamente de Gaara, tocou seu nariz e confirmou que ele ainda estava vivo, apenas gravemente ferido. Quanto a Shukaku, parecia que a bomba de turbilhão o havia dominado completamente, assustando-o o suficiente para fazê-lo recuar para dentro de Gaara. Ótimo, uma dor de cabeça menos para lidar. Tentem. Você está bem? Tenten e Shino já haviam subjugado os irmãos Temari e Kankuro. Eles correram até lá, preocupados. Estou bem. Só gastei muito chakra, nem me machuquei. Natsuki deu um sorriso tranquilizador, olhando para Tenten e Shino. Ambos também estavam ilesos, aparentemente Temari e Kankuro não haviam representado grande desafio. Como era de se esperar de sua namorada e de seu amigo íntimo, totalmente confiável. Natsuki desviou o olhar para outro lugar. Sasuke e Neji haviam derrotado um Chunin cada um e agora enfrentavam outro oponente, aliviando significativamente a pressão sobre Gema. Com apenas Baki restante, Gema teve muito mais facilidade em se defender. Na verdade, Baki e os shinobi restantes de Suna pareciam hesitantes em continuar lutando. A demonstração avassaladora de Natsuki havia abalado sua determinação. Ashimon Tonko, Domon Kai, liberação dos 8 portões. 5º portão do limite, abra-se. Natsuki não perdeu tempo. Ele ativou o 5º portão e se teletransportou até Baki, um soco, e Baki caiu. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.